Olá, vamos dar seguimento ao nosso curso de Fundamentos em Doenças Valvares sobre doença infecciosa. Nessa aula vamos falar quando indicar cirurgia. Meu nome é Renato, sou um dos assistentes da unidade de valvopatias aqui do INCOR. Então, é sabido que o tratamento clínico da endocardite tem uma excelente efetividade, mas tem alguns casos que o paciente tem uma indicação cirúrgica e essa indicação ela pode reduzir até 20% da mortalidade no primeiro ano. Basicamente, a gente tem 3 pilares de indicação cirúrgica. O primeiro delas é um paciente com endocardite infecciosa que se apresenta com insuficiência cardíaca. O segundo é aquele paciente que a gente vai precisar fazer um controle do foco infeccioso. E o terceiro pilar é a gente tentar prevenir a embolização nesse paciente com endocardite. Quanto tempo a gente vai pensar para indicar o tratamento cirúrgico? Então, a gente tem as cirurgias de emergência, que tem que ser realizadas em até 24 horas. As cirurgias de urgência, que tem que ser realizadas até 3 a 5 dias, e os pacientes com cirurgia letiva, que tem que ser realizadas na mesma internação. Esses tempos eles são baseados na última diretriz da ESC de 2023 de endocardite, e essa diretriz ela gera esse gráfico, essa figura, que ela resume os 3 pilares de indicação cirúrgica, suas indicações mais específicas, e o tempo que ela tem que ser realizada, cada uma. E a gente vai ver cada uma especificamente. Então, começando pela insuficiência cardíaca, é a causa mais frequente de indicação cirúrgica, podendo chegar até 73% dos casos. Por que o paciente com endocardite vai acabar evoluindo com uma insuficiência cardíaca? Basicamente, por perfuração ou rotura do folheto, por rotura de cordalha mitral, gerando uma nova regurgitação valvar ou piorando uma regurgitação que já existe, surgimento de fístulas intracardíacas ou até essa vegetação restringindo a abertura de mobilidade, causando uma obstrução da válvula agudamente. Esses pacientes eles têm uma maior mortalidade em um ano e a cirurgia é o único jeito da gente tratar e melhorar a sobrevida nesses casos. Então, quando é que a gente vai indicar e qual é o tempo para a gente indicar as cirurgias no caso de uma insuficiência cardíaca? Então, a primeira situação é quando o paciente com endocardite apresenta um choque cardiogênico ou edema agudo de pulmão refratário. Essa é basicamente a única indicação de cirurgia de emergência, que tem que ser realizada em até 24 horas. Grau de recomendação 1. E a segunda indicação é aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, tem uma valvopatia importante e tem algum sinal de comprometimento hemodinâmico pelo ecocardiograma, que pode ser pressão diastólica final aumentada, elevação da pressão alta esquerda ou uma hipertensão pulmonar. Nesses casos, a cirurgia indicada é de urgência. Se tiver um paciente com insuficiência cardíaca que não tem comprometimento hemodinâmico, a cirurgia pode ser adiada por um tempinho, mas tem que ser mantida uma vigilância rigorosa e a cirurgia ser realizada na mesma internação. Segundo pilar, o controle infeccioso. Então, é a segunda principal indicação de cirurgia, e a gente tem algumas situações. Então, a primeira, choque séptico ou infecção persistente. Qual que é a definição de infecção persistente? Ela é variável, mas a diretriz da ESC de 2023, ela deixa como febre e hemoculturas persistentes após 7 dias de antibiótico apropriado. Tá? É sabido que mesmo que ela negative depois, uma hemocultura persistentemente positiva por 48 a 72 horas depois do início do tratamento, ela já está associada a um maior risco de mortalidade. Outra situação é a infecção localmente não controlada. O que é isso? Presença de abscessos, aumento da vegetação ao longo do tempo, surgimento de pseudoaneurismas ou fístulas ou surgimento de um novo bloqueio atrioventricular ou uma piora do bloqueio pré-existente. Quando que a gente vai indicar, então, a cirurgia para controle de foco? Então, todas as indicações são num tempo urgente, e aí essa indicação de controle de foco por infecção não controlada localmente tem uma classe 1 de recomendação, hemoculturas persistentes, uma endocardite não controlada classe 2A de recomendação, e a gente tem outras 2 situações. Quando a gente tem germes muito virulentos, então ele deixa como germes multiresistentes, que seriam fungos, MRSA, VRE, alguns gram-negativos. Então, essa indicação ele deixa como classe 1, também por uma cirurgia de urgência. Por quê?
Porque, em geral, esses pacientes a gente vai ter um controle da endocardite enquanto está com antibiótico, mas a gente não tem o tratamento efetivo deles. Então, acaba precisando da cirurgia para realizar esse controle efetivo. Essa cirurgia acaba sendo considerada uma cirurgia de urgência, mas ela tem que ser avaliada caso a caso. Então, a gente tem que olhar o paciente, tem que olhar o risco cirúrgico, tem que olhar se realmente esse germe, por mais virulento que ele seja, ele está gerando alguma destruição, ele está gerando alguma repercussão mais importante. Se tiver algum germe mais resistente que está sendo tratado num paciente com muito alto risco, a gente pode tentar evitar essa cirurgia, tentar fazer um tratamento mais conservador, mas em geral esses pacientes vão acabar tendo uma indicação cirúrgica. E por último, endocardite de prótese. Então, endocardites em próteses valvares, elas quase sempre vão gerar uma indicação cirúrgica, mesmo sem uma destruição da prótese, mesmo sem uma repercussão hemodinâmica. Porque, principalmente quando ela é gerada por germes mais virulentos, e a diretriz deixa Staphylo aureus ou gram-negativos não RASEC, principalmente, a gente vai acabar tendo a mesma situação de cima, que a gente tem o controle da infecção enquanto está usando antibiótico, mas não vai ter o tratamento 100% efetivo. Então, fora controle de infecção local por abscesso, infecção não controlada por uma cultura persistentemente positiva, essas duas indicações acabam entrando também como uma indicação de urgência na cirurgia de endocardite. E o último pilar é a prevenção de embolização. Quais são os principais fatores de risco para a gente prevenir uma embolização no endocardite? O primeiro e o principal é o tamanho da vegetação e a sua mobilidade. Então, uma vegetação maior e mais móvel, ela vai, consequentemente, gerar um maior risco de embolização. Além disso, quanto mais virulento é o germe, principalmente Staphylo aureus e fungo, tem maior risco de morbidade e embolização. O envolvimento de múltiplas válvulas pela endocardite e aquele paciente que já teve uma embolização prévia tem o risco de embolizar novamente. Então, quando a diretriz deixa essas indicações para prevenir embolização. A primeira são vegetações maiores ou iguais a 10 milímetros, com vigência de embolização, com tratamento adequado. Isso, classe 1 de recomendação. A segunda, vegetação maior ou igual que 10 milímetros, que tenha outro motivo para cirurgia, também classe 1. E por último, ele deixa como classe 2B de recomendação, aquela vegetação que só é maior ou igual a 10 milímetros, com paciente de baixo risco, mas não tem nenhuma repercussão hemodinâmica, ou não tem nenhuma valvopatia importante e nunca embolizou. Então, esses três cenários, e o último, só o tamanho da vegetação por si só, ele deixa como um grau de recomendação menor e indica uma cirurgia de urgência. Então, essas são as principais indicações de cirurgia de uma endocardite de câmara esquerda, que são as mais frequentes, são as mais comuns. Mas a gente tem também as indicações de cirurgia nas endocardites de câmaras direitas, principalmente válvula tricúspide e um pouco menos frequente válvula pulmonar, mas são menos comuns do que endocardite de câmaras esquerdas. E via de regra, nas câmaras direitas, a gente tem uma indicação bem mais restrita de cirurgia. Esse paciente ele vai acabar evoluindo mais frequentemente com um tratamento conservador. Mas quando que a gente vai pensar em intervir, em abordar uma endocardite de câmara direita? Então a gente tem 4 principais recomendações, classe 1 de recomendação. A primeira, aquele paciente que evolui com disfunção de ventrículo direito, a secundária é uma insuficiência tricúspide importante por conta da endocardite, mas que seja refratária à diurético-terapia. Então o paciente tem que ser refratário aos diuréticos. Segundo, paciente com múltiplas embolizações para o pulmão, evoluindo com insuficiência respiratória. Terceiro, aquele paciente que tem uma vegetação acima de 20 milímetros, mesmo após múltiplas embolizações para o pulmão. E a quarta, aquele paciente que tem endocardite de câmaras direitas associado a uma endocardite de câmara esquerda. E aí, por último, ele deixa como classe 2A de recomendação, mas também faz um link com as indicações prévias de câmaras esquerdas, aquele paciente que tem uma infecção não controlada. Então, bacteremia persistente, hemocultura persistente após uma semana de antibiótico adequado. E aí, para encerrar, independente do caso do paciente, independente da indicação que a gente tenha, é sempre importante a gente fazer uma discussão no time de endocardite, o Endocarditis Team, que tem que ser cada vez mais encorajado, que é uma reunião multidisciplinar com o cardiologista, cirurgião, infectologista, especialistas de imagem, reunião de mais multiprofissional possível, para a gente
ter o melhor desfecho para o paciente, mas frisando que o paciente tendo uma indicação de urgência e emergência também não é para postergar essa indicação, só para fazer uma discussão no endocardite STEAM. Então, por mais importante que seja, tendo uma indicação cirúrgica, a gente sempre tem que tentar abordar esse paciente. É isso, muito obrigado.